bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez aqui para darmos continuidade ao capítulo 11 do nosso livro, né? Nós estamos falando sobre os governos militares no Brasil pós 1964. Já falamos sobre Castelo Branco, Costa e Silva e hoje nós iremos falar sobre o presidente Garrastazu Médici, ok? Então ele vai ser aí o terceiro presidente deste período e nós iremos ver como foi este período de governo dele, ok? Então vamos juntos, vamos lá estudar o período de 1969 até 1974 com Garrastazu Médici. Vamos lá? Vamos lá então, galera. Terceiro presidente desse período dos militares aí, né? Falamos de Castelo Branco, falamos de Costa e Silva e agora vamos falar sobre Médici, o governo Médici de 1969 até 1974. Após o falecimento, né, de Costa e Silva, o seu vice-presidente não pode assumir, assume aquela junta militar por 2 meses e, após esse breve período dessa segunda junta militar aí, né, no dia 30 de outubro de 1969, toma posse da presidência da República o general Emílio Garrastazu Médici. O governo, né, do presidente Médici, ele é um governo bem paradoxal. Por quê? Ao mesmo tempo, ele conseguiu ser o governo mais popular, mas também o mais repressor deste período dos militares à frente do país. Assim que ele assume a presidência, entra em vigor uma emenda constitucional que confirmava todos os atos institucionais anteriores, além de acrescentar dezenas de outros artigos também. Um desses artigos estendia o mandato presidencial de 4 para 5 anos. Então, a partir desse ato aí, o presidente estaria à frente do país por 5 anos. Em consequência do AI-5, os movimentos oposicionistas passaram a ser duramente reprimidos aí no governo Médici, tá? Então, inúmeras prisões vão ser realizadas, pessoas sendo torturadas, oposicionistas deixaram o país, muitos presos desapareceram, outros morreram na cadeia. Então, não era raro nessa época que, após a morte dessas pessoas, a família recebesse um comunicado do governo informando que o seu parente que estava preso, né, havia cometido suicídio dentro da cadeia. Então isso era uma prática comum nesse período. Nós temos um período aí também, né, que ficou conhecido como a época das construções faraônicas ou fase das mega construções, que havia começado no governo do Costa e Silva, né, quando inicia a obra da Ponte Rio-Niterói. Porém, foi durante o governo do Garrastazu Médici que o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, chegou à sua expressão máxima. As obras da ponte elas foram aceleradas e a construção da rodovia transamazônica também foi iniciada. Então, um acordo com o Paraguai aí deu início aos trabalhos para a construção da usina de Itaipu. Alguns anos depois, começaram as obras do Aeroporto Internacional de Guarulhos e da usina de Angra dos Reis. Então, é um período aí com bastante evolução nessas construções faraônicas. Mas a grande questão é a seguinte: de onde vieram os recursos para esses investimentos, né? Então, grande parte desses recursos veio através de empréstimos internacionais, entre outros fatores aí, juntamente, né, vão ocasionar o aumento da dívida externa e o surgimento de uma das piores crises inflacionárias da história brasileira. Na época da administração Médici, esses projetos colaboraram muito para a ideia de que o Brasil vivia um milagre econômico, dando apenas essa impressão, né, em pouco tempo, que nós faríamos sim parte dos países do primeiro mundo. Então todas essas construções aí, todo esse agito dava aquela falsa impressão de que em pouco tempo nós estaríamos entre os países aí do primeiro pelotão do mundo. Nessa época, o Brasil consegue algumas vitórias aí, principalmente na parte esportiva, né? Nós tivemos no ano de 1970 o time de futebol brasileiro conquistando o tricampeonato mundial de futebol lá no México. O piloto Emerson Fittipaldi, aí o piloto de Fórmula 1,
consegue também um bicampeonato mundial nesse período. Nos anos de 1972 ele ganha o primeiro e em 74 ele ganha o segundo. Além disso, nós tivemos o boxeador Éder Joffre, que vai trazer aí para o Brasil em 1973 o cinturão mundial de boxe, né? Então ele vai ficar bem famoso também. São essas conquistas aí no período do governo Médici. Então, todas essas conquistas aí, junto com esse milagre econômico que estava tendo na época, foram muito bem utilizados pelo governo do Médici, né, para incentivar o ufanismo, que é a questão do orgulho nacional, para aumentar o orgulho nacional. Esses exemplos que nós vimos aí, né, eles são suficientes para que nós possamos perceber o paradoxo que nós citamos aí, que era o governo do Emílio Garrastazu Médici. Porque assim, mesmo o governo Médici tendo sido considerado o período mais duro da repressão, o autoritarismo do seu governo ele não era divulgado. Só que o que acontece? Cada obra e cada vitória esportiva neste período era amplamente noticiada. Então nós temos esse paradoxo aí, enquanto as suas ações repressoras não eram divulgadas, não eram comentadas, essa questão do milagre financeiro aí e os nossos atletas aí se destacando no mundo eram amplamente noticiadas neste período. Durante o governo Médici também nós tínhamos um slogan aí, né, que fica muito conhecido e é conhecido até os dias atuais, que é o Brasil, ame-o ou deixe-o, né? É o slogan do governo militar aí nos tempos do presidente Médici. Bem, galera, vimos então na aula dessa semana aí o governo de Emílio Garrastazu Médici, né? Presidente aí, o terceiro presidente desse período militar aqui no Brasil, um período bem conturbado. E aí, é ditadura? É regime militar? Na opinião de vocês, o que é este período? Período de ditadura, período de regime? Então, foi muito bom estar com vocês essa semana. Na próxima semana nós vamos falar aí sobre o quarto presidente deste período, ok? Então, fiquem com Deus, uma ótima restante de semana para vocês, para quem não sei o dia que vocês estão vendo essa aula, mas fiquem com Deus. Nos vemos aí na próxima semana no quarto presidente desse período, ok? Fiquem com Deus, estamos juntos e até lá.